Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aqui, continuar nossa aula sobre ligação covalente, né? Nossa aula de Química B, a aula 17 e 18, que vai estar aqui a partir da página 255, né? E lá no livro texto, para vocês darem mais uma aprofundada no estudo, lá na página 76, certo? Então, ligação covalente. Nós falamos, né, que a ligação covalente é quando esses átomos ele busca o que? Compartilhar, né, elétrons para buscar essa estabilidade, né, entre esses átomos, não é isso? Buscam a configuração lá do gás nobre, né, com 8 elétrons na camada de valência ou como o hélio que tem 2 elétrons na camada de valência, certo? Então, nós vimos sobre a ligação covalente comum, ou também ligação covalente simples, que, iniciando aqui, nós temos 2 exemplos para a gente recordar. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, ácido clorídrico, né, o HCl. Então, o hidrogênio, ele tem o quê? 1 elétron na camada de valência. Já o cloro, que está lá na família 7A, ou grupo 17, ele vai ter o quê? 7 elétrons na camada de valência, não é isso? Então, o que é que vai acontecer aqui, olha? Eu sei que o hidrogênio se estabiliza com 2, não é isso? Na camada de valência, e o cloro, que tem 7, ele precisa de mais 1, né, para completar sua camada de valência, não é isso? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ambos estão precisando, né, de elétrons. Então, o que é que acontece? Vão compartilhar, sendo um elétron do hidrogênio e outro elétron aqui do cloro. Então, observe agora, olha, 2, 4, 6, 7, mais 1, 8, né, utilizando aqui o do hidrogênio. O hidrogênio, que já tem 1, utiliza aqui o do cloro. Então, aqui eu tenho, neste momento, o compartilhamento de um par de elétrons, sendo 1 elétron de cada átomo. Beleza? E aí no livro de vocês fala sobre a construção de fórmulas estruturais a partir da fórmula molecular. Então, nós vimos que a fórmula molecular, o que é a representação, né, da quantidade de átomos dessa molécula. E aqui eu tenho a fórmula eletrônica, né? A fórmula eletrônica que me possibilita a construção da minha fórmula estrutural. Para eu saber, resumindo tudo isso que está no livro de vocês, basta eu saber o quê? A quantidade desse átomo, com quantos ele se estabiliza de cada átomo, e depois fazer o compartilhamento do par de elétrons. Vejamos aqui, olha. Se eu tenho aqui, olha aqui, vai ser representado aqui o compartilhamento por um tracinho desse, né? Esse tracinho significa um par de elétrons, formando aqui, olha aqui, o HCl, certo? Então, aqui eu tenho a covalente simples, né? O covalente comum. E aqui do O2, né? O gás oxigênio, vamos lá. Eu tenho aqui, olha, oxigênio, oxigênio. Ambos os átomos terão o quê? O oxigênio está lá no grupo, né? Grupo 16 ou 6A. Então, ele tem o quê? 6 elétrons. 6 elétrons aqui na camada de valência. Certo? Então, ele está precisando o quê? De mais 2 para se estabilizar. Então, o que é que acontece aqui? Olha, 2, 4, 6. Ambos têm 6 elétrons e precisam se estabilizar. Olha, um utilizando o elétron do outro, ficou o quê? 7, né? 7 elétrons. Então, há a possibilidade o quê? De compartilhar mais outro elétron, né? Mais outro par de elétrons. Então, o que é que aconteceu agora? Olha, 2, 4, 6 desse átomo aqui, olha, mais 2 aqui do outro átomo. Da mesma forma, 2, 4, 6, e utilizando aqui, olha, os 2 elétrons do
do outro átomo de oxigênio. Então, como nós vimos na aula passada, então olha aqui, ó. 1, 2. Pronto. Está aqui a minha fórmula estrutural, certo? E agora, que nesse exemplo 2, vejamos esse caso, né, esse caso de ligação covalente, que é chamado de ligação covalente coordenada ou dativa. Esse termo dativa, né, praticamente não se usa mais, porém, em algumas questões que vocês virem fazer, alguns livros ainda trazem esse termo, então a gente vai também utilizar esse nome dativa, certo? Mas trata-se também de uma ligação normal, né, vamos dizer assim, uma ligação covalente que é nada mais do que o compartilhamento de um par de elétrons. Beleza. Antes de a gente continuar, se vocês olharem aí no livro de vocês, essa fórmula proposta, né, essa fórmula eletrônica e estrutural, foi proposta aí por Gilbert Lewis, né? Lewis, isso por volta de 1916, ele observou, né, propôs, na verdade, uma forma de representar, né, a estrutura dessas moléculas, observando aqui a fórmula eletrônica. E para representação, como nós falamos também na aula passada, utiliza-se, né, posso utilizar tanto esses pontinhos, essas bolinhas, como o xizinho. Só mesmo para diferenciar lá na hora do compartilhamento. Ambos continuam sendo elétrons, certo? Então, chamado de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, e a partir dessa fórmula, né, de Lewis, eu posso propor aí a estrutura dessa molécula, certo? E tem mais outras coisinhas ou mais outras informações que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, certo? Então vejamos aqui, olha. Tenho aqui o CO, né, o carbono, e o oxigênio. Vamos lá. Carbono e oxigênio. Vejamos aqui. O carbono, se você fizer a distribuição eletrônica dele, você vai observar que ele vai ter o quê? 4 elétrons na camada de valência, não é isso? 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio, nós já vimos, né, que ele tem o quê? 6, né? Tem 6. Então, vejamos aqui o que é que pode ocorrer. Então, observem que o oxigênio com 6 pega aqui um elétron, né? Já faz 7, e agora o carbono ficou com 5. Aí o oxigênio pega aqui mais outro, compartilhando, né, com o carbono, ficou o que? 2, 4, 6, 8. Oxigênio já está ok. Porém, aqui, olha, o carbono tem o que? 2, 4, 6. E agora o que é que vai acontecer? Então, se o oxigênio já está estável, mas o carbono não. Aí nesse momento aqui, eu vou observar que eu posso compartilhar esse par de elétrons, agora ele sendo de um único átomo, com o carbono. Posso compartilhar com o carbono. Então, olha aqui, eu vou reescrever para a gente visualizar melhor. Então tá aqui, olha, carbono, oxigênio. Então, tá aqui, só aqui o que nós já tínhamos. Olha aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui, olha? Esse par de elétron aqui, agora, olha, ele vai compartilhar com o carbono.
Vejamos aqui agora, olha. Então já tinha isso aqui. Então, 2, 4, 6, 8, né, do oxigênio. Agora aqui do carbono, 2, 4, 6, 8. Olha aqui. Então, tenho agora a estabilidade dessa molécula. Sendo que os 2 elétrons, né, são de um único átomo, no caso aqui do oxigênio. Então, a estrutura, eu terei aqui, olha, C, olha aqui, ó, CO. Lembrando que uma dessas ligações aqui, ela eu vou chamar de coordenada, né, ou dativa, né? E o que é que significa? Que eu tenho a estabilidade utilizando o quê? O par de elétron agora sendo de um só dos átomos, beleza? Antigamente, né, hoje não se utiliza mais, dava de você fazer essa diferenciação utilizando uma setinha, olha. Utilizando aqui uma setinha, dizendo, né, significando aqui, olha, que o par de elétron compartilhado era saindo do átomo que era compartilhado para quem estava recebendo, né, esse compartilhamento, certo? Então, na fórmula estrutural, então, nós vamos ter isto aqui, né, e a fórmula eletrônica, isto aqui. Lembrando que eu tenho um par de elétron de um dos átomos, no nosso caso aqui do oxigênio, compartilhando com o carbono, beleza? Daí, temos aqui outro exemplo do ozônio, né, O3. Vejamos aqui, olha. O. Então, vamos lá. O oxigênio tem 6 elétrons. 2, 4, 6. E aqui 2, 4, 6, 2, 4, 6. Então vejamos aqui, ó, iniciando. Olha aqui, esse primeiro átomo, 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Olha esse outro átomo, 2, 4, 6, 8. E agora? Esse outro átomo aqui, né, ainda precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Então, o que é que vai acontecer? Olha aqui, ó, esses 2 elétrons, né, esses 2 elétrons deste átomo de oxigênio vai ser compartilhado com este outro átomo que está precisando exatamente de 2 elétrons para se estabilizar. Olha aí agora, 2, 4, 6, 8. Né? Então, esses 2 aqui já estavam com 8. Então, eu vou representar aqui, né? O, olha aqui, O, e aqui eu terei a minha ligação covalente dativa. Lá no livro de vocês, se eu não me engano, na página 77, vai explicar um pouco disso aqui, sobre um efeito, né, que é chamado de ressonância. Aqui eu vou utilizar, né, representando aqui olha aqui, ó, que essa ligação ela pode estar, né, e o efeito da teoria da repulsão da nuvem eletrônica, que a gente vai ver isso aí com mais calma lá em geometria das moléculas, que a forma como eu representaria a fórmula estrutural mais adequada para representar esse átomo de ozônio seria nesse formato, o efeito de ressonância, que é a migração
dessa nuvem eletrônica de uma ligação para outra, de um átomo para outro, melhor dizendo. Então, isso aí lá no livro de vocês, na página 77, vocês vão dar mais uma olhadinha e também ver algumas exceções que nós temos à regra do octeto, certo? Eu vou apagar aqui agora o quadro para a gente colocar aqui mais uns exemplos que estão aí no livro de vocês, beleza? Na página 256 do livro de vocês, lá na questão 1, ele pede para você completar, né, essas fórmulas, né, tá aqui a molecular, para você completar a fórmula eletrônica e estrutural e dizer quantos elétrons tem compartilhados e não compartilhados, né, ou desemparelhados. Então, vamos lá, tem o SO2, então está bem simples. Então, você já sabe que o oxigênio está lá no grupo 6, então ele tem 6 elétrons, grupo 16 ou 6A, melhor dizendo, e o enxofre também, ele vai estar lá no grupo 16 ou 6A. Então, vejamos aqui, ó. Vamos lá. Então, neste primeiro caso aqui, pego aqui, olha, ambos têm 6, peguei aqui o enxofre com oxigênio, esse primeiro enxofre aqui com o oxigênio. Olha aí, ó. Então, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Então, tanto o oxigênio quanto esse átomo de enxofre já se encontram estáveis. Daí, observe que eu tenho mais esse átomo de oxigênio. 2, 4, 6. Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, vai haver o compartilhamento, né? Vai haver o compartilhamento desse par de elétrons, né? Desse par de elétrons, que é do enxofre. Então, vem aqui, olha, vai haver esse compartilhamento com o oxigênio, certo? Representando aqui, olha, eu vou ter o quê, olha? S, olha aqui, 2, ó. Então, vamos lá. Quantos elétrons compartilhados eu tenho e desemparelhados? Vamos ver aqui, olha. 2, 4, 6, 8, 2, 4. Olha aí, ó. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, certinho. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Beleza, olha aí, ó. Então, elétrons compartilhados. Então, elétrons, vou abreviar aqui, elétrons compartilhados. Então, vou ter quanto? Então, compartilhado é aquele que faz parte da ligação. Então, vou ter aqui o quê, ó? 2, 4, 6 elétrons compartilhados. E os elétrons aí não compartilhados, ou elétrons desemparelhados. Vamos ver aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, né, olha. Então, só você fazer isso aqui, olha. Elétrons compartilhados são aqueles que estão sendo, participam da ligação, e os não compartilhados ou desemparelhados são aqueles que não participam da ligação, beleza? Da mesma forma aqui, para o SO3. Então, vamos lá. Ó. Oxigênio, 6 elétrons. 6 elétrons. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Então, vamos lá. Então, aqui, olha. Compartilhou, 2, 4, 6, 8. Este aqui, olha, já se estabilizou, só que eu ainda tenho mais 2 átomos. Então, o que é que vai acontecer aqui, olha? Então, eu terei a formação, colocar aqui para a gente diferenciar, né, esse quadradinho. Terei o que? O compartilhamento do par de elétron do enxofre para esse átomo de oxigênio e o compartilhamento desse outro par de elétron para esse outro átomo de oxigênio.
Fechando aqui, ó, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Olha o enxofre, ó, continuou. 2, 4, 6, 8. Beleza? E só colocando a fórmula agora estrutural. Então, S, olha aqui, O, e aqui, ó. E vamos ver aqui os elétrons compartilhados dele. Elétrons compartilhados e elétrons desemparelhados. Vamos aqui, ó. Compartilhado eu tenho o quê? 2, 4, 6, 8. Então, elétrons compartilhados eu tenho 8. E desemparelhados? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, olha aí. Então, letra A, letra B da questão 1. Fechamos essa nossa aula e a gente responde mais lá na nossa live, beleza? E também nos exercícios. Um abraço, nos vemos em breve.